Maravilha, galera! Vamos continuar aqui então a partir do inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá? Seguindo? Bora? Então, olha lá, pessoal. Inciso 17 da Constituição Federal. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Opa, é só pegar meu marca-textinho aqui para a gente fazer as nossas anotações de relevância. Aí. Então, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, galera. Então perceba que a associação... Ué, por que não está dando marca-textinho aqui? O que está acontecendo? Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho. Ah, agora sim. Então é plena a liberdade de associação, desde que os fins sejam lícitos, beleza? Então, galera, a gente pode montar qualquer associação, galera. Por exemplo, poder montar associação de alunos que estudam para concurso público da área policial. E a gente monta a associação. Pode montar? Pode. É plena a liberdade de associação. Para fins lícitos. É um fim lícito essa associação? Sim, é um fim lícito. Legal. E a Constituição Federal, galera, ela traz expressamente uma vedação. Lógico, se o fim for ilícito, já está vedada, lógico. Mas expressamente no texto constitucional, ela diz que é a vedada de caráter paramilitar. Galera, o que seria paramilitar? O prefixo para, galera, significa ao lado, ok? Então, vou dar um exemplo até de vocês que estudam aí para concurso público no direito administrativo. A gente tem dentro do assunto organização administrativa do Estado as chamadas paraestatais. As paraestatais fazem parte da administração pública? Não, não. Elas recebem auxílio da administração pública, elas auxiliam também a administração pública em determinados aspectos, ok? Mas elas não fazem parte da administração pública. Elas estão ao lado da administração pública. Por isso são chamadas de paraestatais. Legal? Aqui da mesma forma, paramilitar, ao lado dos militares. Galera, então essa associação ela é vedada, a de caráter paramilitar. Para fins lícitos, a gente pode montar a associação que a gente quiser. Agora, a de caráter paramilitar é vedada expressamente pela Constituição Federal. Paramilitar, ao lado dos militares, ok? Como, por exemplo, a gente encontra, galera, quando a gente fala lá das Farc na Colômbia, né? E que lá há esta associação que é paramilitar, ao lado dos militares. E é vedado esse tipo de associação aqui no Brasil. Não que lá também não seja, mas um exemplo para a gente poder ilustrar o que seria uma associação de caráter paramilitar. Inclusive, galera, aqui, para a gente até complementar, lembre-se que eu falei para vocês que vocês talvez, eu nem me referi diretamente à doutrina e à jurisprudência, galera, mas vocês podem ter certeza que os dispositivos que sejam importantes, os dispositivos os quais sejam importantes que a gente coloque a doutrina, que a gente traga aqui a doutrina, que a gente traga aqui a jurisprudência, nós iremos trazer. Ok? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Por mesmo que eu não cite, eu vou passar informação para vocês além do que a própria literalidade do dispositivo nos traz. E galera, na questão da associação de caráter paramilitar, o STF já se pronunciou no seguinte sentido: se nós tivermos uma associação em que essa associação traga a exigência, deixa eu colocar em caixa alta que fica melhor. A exigência de duas coisas, galera. Então, exigências melhor, né? A primeira de uniforme e a segunda, arma. Então, se a associação ela está se reunindo e os membros da associação estão usando uniforme e eles estão andando armado para participar dessa associação, aqui o STF já diz que há um caráter paramilitar. Então essa associação ela não poderá permanecer, não poderá continuar. Inclusive a gente vai ver ali no dispositivo 19, o inciso 19, em relação a como a associação ela vai poder ser dissolvida ou suspensa as suas atividades, ok? Então guarda aí, decisão do STF que se uma associação estiver exigindo dos seus membros que eles andem uniformizados
e armados, ali então o STF entendeu que há um caráter paramilitar e essa associação não poderá existir. Tudo bem? Legal? Tranquilo? Beleza, galera. Seguindo, próximo inciso. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe da autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Galera, então a associação, que inclusive a gente começou a ver no dispositivo anterior, então para criar uma associação, conforme nós vimos, se for lícita e vedada de caráter parlamentar expressamente pela Constituição Federal, é possível, sem problemas nenhum, ok? E na forma da lei, então quem que ele está falando que vai ser na forma da lei, galera? A lei ordinária, que a gente já entendeu, na forma da lei, a de cooperativas. Então perceba, inclusive, quando nós falamos de eficácia de norma, galera, no caso da cooperativa aqui, para que ela seja criada, ela precisou que uma lei trouxesse como ela seria criada. Isso era uma norma de eficácia limitada, porque precisa de uma lei para dizer como que ela seria criada, senão não tem como ela ser criada. Ok? Do exemplo que nós demos lá em relação à eficácia de normas. Legal. E, galera, as duas, elas independem de autorização. Então, você não pede autorização. Independem de autorização para o Estado. Você não pede autorização. Estado, eu posso abrir a associação? Estado, eu posso abrir a cooperativa? Não, você não pede autorização. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, é vedado a interferência estatal. Galera, então o Estado não pode interferir no andamento da associação e da cooperativa. Elas não podem, ok? Aliás, o Estado não pode interferir nelas, nas associações e nas cooperativas. É vedado a interferência estatal. Legal? Show! Próximo dispositivo, galera, 19, que ainda vai continuar tratando de outros aspectos da associação, para que todos esses dispositivos aqui, eles se relacionem de uma forma harmônica quando o assunto for associações, tudo bem? Então vamos lá, galera, próximo dispositivo. Deixa eu até jogar para baixo, galera, que daí não fica cortado aqui. Quer ver? Quer ver? Vai ficar melhor para nós aqui, pessoal. Só um pouquinho. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Isso. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor para vocês, pessoal. Aqui. Perfeito, perfeito. Aí, galera, daí eu não atrapalho vocês, para que vocês possam visualizar aí a tela. Legal. Então agora, pessoal, inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal. As associações, muito cobrado em prova, hein? Muitíssimo cobrado em prova esse dispositivo. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Galera, o termo compulsório é obrigatório, ok? E dissolvidas é encerradas, terminadas, acabadas, ok? Então isso é importante. Então, compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. São duas situações, galera. Estão vendo? Lembre-se que eu falei para vocês o quanto é importante, galera, vocês se atentarem às conjunções, aos conectivos trazidos dentro dos textos legais, ok? Isso é de suma importância. Então, compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Então, acabar com a associação ou simplesmente suspender as suas atividades. São duas hipóteses aqui, ok? Por decisão judicial. Legal. Então, nos dois casos, a gente já entendeu que quem que pode decidir, galera? Quem que pode decidir? É o juiz. É o juiz que diz que a associação suspende as atividades. Suspensão é por um período temporário, ok? Olha o termo, semântica da palavra. E compulsoriamente dissolvidos. Aí não, aí acabou. Dissolve a associação, acaba com a associação. Mas nos dois casos, nas duas hipóteses, quem que vai decidir? O juiz. Decisão
judicial. Exigindo-se no primeiro caso, galera, no primeiro caso, qual é o primeiro caso, galera? É a suspensão ou a dissolução? A dissolução. Olha aqui. Aqui nós estamos diante do primeiro caso. Deixa eu até deixar para cá mesmo. Do primeiro caso. E aqui estamos diante do segundo. Então, do primeiro caso, compulsoriamente dissolvidas, é através de uma decisão judicial? Ainda é. Ainda é. Mas agora, galera, ela tem que estar transitada em julgado. Transitada em julgado. E o que isso significa, galera? Trânsito em julgado. Muito simples. Não há mais possibilidade de recurso. Não há mais possibilidade de recurso. Exauriu todas as instâncias recursais, ok? Então percebo, galera, que num primeiro momento, se a associação ela for suspensa por uma simples decisão judicial de primeiro grau, ela pode recorrer. Ela pode recorrer para um tribunal. Se o tribunal mantiver a decisão, ela pode recorrer para um tribunal superior, para uma próxima instância. Inclusive, como o assunto associações é um assunto constitucional, esses recursos, galera, poderão chegar inclusive até o STF, Supremo Tribunal Federal. Ok? E, digamos que nessa hipótese extrema dos recursos chegarem até o Supremo e o Supremo manter a decisão das instâncias inferiores, agora não tem mais para onde correr. A decisão judicial transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Ok? Galera, isso pode acontecer em instâncias inferiores, tá? Já em instâncias inferiores já não poder chegar até o Supremo, até por conta de questões temáticas da matéria, mas para ilustrar o trânsito em julgado não há mais possibilidade de recurso. É quando você chega na instância máxima recursal, no teu caso específico, e não cabe mais recurso. Nesse caso até da associação poderia chegar até o STF, porque a matéria é constitucional. E numa decisão do STF mantendo as decisões inferiores dos tribunais e dos juízes inferiores, ali transitou em julgado. E neste momento, a partir deste momento, a associação não estará simplesmente suspensa. Agora ela estará compulsoriamente dissolvida. Acabar com a associação. Tudo bem? Beleza? Tranquilo até aqui? Show? Então guarda aí, galera. Cuidado, hein? Isso aqui é muito cobrado em prova. Para uma simples suspensão, repetindo, galera, isso aqui despenca em prova. Para uma simples suspensão, basta uma decisão judicial. Agora, para dissolver a associação é através de uma decisão judicial? É também. Sempre é no âmbito do Poder Judiciário. Mas, no caso da dissolução, tem que estar transitado em julgado. E o que significa isso? Não há mais possibilidades de recurso. Maravilha? Show, galera. Seguindo. Próximo inciso 20. Ninguém será compelido a se associar ou permanecer associado. Beleza, galera. O compelido aqui é obrigado. Obrigado. Então, compelido, ninguém poderá ser compelido a associar-se. Então, você pode ser obrigada a se associar? Não, de forma nenhuma. E se você se associar, é obrigada a você permanecer associado? Também não. Você se associa se você quiser. E você permanece associado também se você quiser. Você não pode ser obrigado. Galera, aqui eu peço para vocês tomarem cuidado, porque aqui, na verdade, ele vai cobrar de diversas outras maneiras em que você precisa entender que ali há uma associação, ok? E a associação, galera, muitas das vezes, quando a gente trata aqui dos termos, inclusive ele vai falar no próximo inciso, entidades associativas, aqui a associação é de uma forma, em alguns dispositivos, ele trata de uma forma generalizada. E o que vai fazer você entender que momento você pode entender que é uma simples associação
E que momento que é uma associação genérica? Em que sentido, galera? Quando a gente fala de partido político, é uma associação? De uma forma genérica, é. Porque o partido político é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse, é uma associação de pessoas. Quando a gente fala de cooperativa, é uma associação? Sim, é uma associação de pessoas que têm o mesmo interesse. Quando a gente fala de um sindicato, é uma associação? Sim, é uma associação de pessoas que têm o mesmo interesse. Então, cuidado com o contexto da associação nas questões de prova. E o que vai te dar essa segurança de você entender quando ele está tratando da associação no termo puro, de simplesmente nós montarmos, lembra aquela associação que a gente falou? Dos alunos que estão estudando para concursos da carreira policial? Se nós montarmos essa associação, é uma associação que não é um sindicato, que não é uma cooperativa, que não é um partido político, mas esses também são considerados como uma associação de uma forma genérica, galera, de uma forma generalizada. E é muito fácil nós entendermos, conforme eu falei. Um partido político é uma associação de pessoas que têm o mesmo interesse, ok? Que tem a mesma ideologia política. Tudo bem? Então, cuidado com isso daí. Então, ninguém poderá ser obrigado a se associar e também não poderá ser obrigado a permanecer associado se optou por se associar. Não é obrigado a permanecer associado. Ok? Legal? Próximo dispositivo, galera. E esse é importante demais. Demais. Vocês vão entender aqui o porquê que você tem que tomar muito cuidado com esse dispositivo em relação aos remédios constitucionais. A gente tem que tomar um cuidado enorme aqui, galera. Olha só. 21. As entidades associativas, de uma forma generalizada, as entidades associativas, ok? Então, as entidades associativas, quando isso aqui que é o que despenca em prova, galera. Isso é o que despenca em prova. Expressamente autorizados. E perceba, eu vou incluir o quando junto, né? Porque o quando a gente já viu que é uma conjunção condicional. Condicional, é numa condição. Ó, quando expressamente autorizadas. Então, essas entidades associativas, quando os membros dessa entidade, ela expressamente autoriza. É isso que o dispositivo está falando. Tem legitimidade para representar seus filiados. Então, representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, num processo administrativo. Então, no processo judicial, perante o Poder Judiciário, ou extrajudicialmente num processo administrativo. Ok? Um exemplo dentro do extrajudicialmente seria um processo administrativo. Então, galera, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Por que isso é importante, galera? Aqui, pessoal, ele está tratando de uma forma muito genérica desse direito de representação por parte das entidades associativas. Que o membro dessa entidade associativa precisa, conforme eu deixei em vermelho muito bem exposto para vocês, precisa autorizar expressamente. Ok? E por que isso está em vermelho e que é importante? Porque quando nós chegarmos nos remédios constitucionais, galera, nós veremos remédios. Eu já introduzi aqui já os remédios constitucionais. São 5. 5. Em regra são 5. Depois eu vou dizer para vocês que existem outros 2, que dependendo do nível de prova que você for fazer, os outros 2 são uma exceção. Tá? Mas é que tem uma parte da doutrina que diz que são 7 remédios constitucionais, e algumas questões de prova já cobraram 7 remédios constitucionais, mas os outros 2 acabam caindo muito pouco, raramente em concursos assim de um nível muito elevado de entendimento, mas eu vou citar os outros 2, não se preocupem. Então, em regra, nós temos 5 remédios constitucionais. Nós temos habeas corpus, HC, habeas data, HD, ação popular, mandado de injunção, MI,
e o mandado de segurança, o MS. Tudo bem? Nós vamos estudar esses 5 muito a fundo, inclusive, que são muito importantes em provas, ok? Até porque tem questões que eles caem um pouco além daquilo que consta na literalidade dos incisos aqui do artigo 5º da Constituição Federal. Chegaremos lá, ok? Galera, nesses 5 remédios constitucionais, que são ações judiciais, tá? Os remédios são ações judiciais. Então, nesses 5 remédios aqui, nós temos os 2 M's, que é o mandado de injunção e o mandado de segurança, nós temos eles na modalidade coletiva. Ou seja, eles são individuais, mas a própria Constituição e decisão do Supremo, que a gente vai entender lá depois por que decisão do Supremo, porque a Constituição não fala, a Constituição não vai falar do mandado de injunção coletivo, mas é o entendimento que se usa as regras do mandado de segurança coletivo para o mandado de injunção coletivo. Nós veremos, galera, que quem são os legitimados para propor os remédios constitucionais coletivos, mandado de injunção coletivo e o mandado de segurança coletivo. Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, sindicato e associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano. Não se preocupa nesse momento, a gente vai ver quem são os legitimados lá, tudo bem? Não se preocupa nesse momento, eu quero só que você entenda por que é importante o expressamente autorizadas. Galera, lá quando nós chegarmos em remédios constitucionais, eu vou dizer para vocês que para ser representado um membro do partido político, um membro da entidade de classe, um membro do sindicato, um membro das associações, ele não precisa autorizar expressamente. Lá não precisa. Então é uma baita de uma exceçãozaça que nós temos lá. Porque, em regra geral, galera, nas ações judiciais gerais está ali, ó, filiados judicialmente. Ou naquelas que são extrajudicial, que não tem a ver com o poder judiciário, por exemplo, num processo administrativo, essa representação, galera, precisa da autorização expressa dos seus membros. Galera, vocês estão entendendo o quão imagina, né? Por que eu estou frisando tanto isso daqui? Porque imagina o que o examinador não gosta de fazer nas questões de prova. Ok? Então guarda, galera. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui de uma forma, então, nas ações judiciais em geral e extrajudicialmente. Agora, se ele estiver cobrando das ações coletivas, dos remédios constitucionais, isso que está em vermelho não vai se aplicar lá. É uma exceção. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza? Maravilha, galera. Show de bola. Fechou. Seguindo, pessoal. Olha só. Galera, próximo inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Sim, sim. Inclusive, galera, foi que nós tínhamos visto, e podemos retornar só um pouquinho. Galera, olha assim, olha aqui. O que nós tínhamos visto no caput do artigo 5º, quando nós começamos aqui a tratar o artigo 5º da Constituição Federal? Nós não vimos que o próprio caput do artigo 5º diz que será resguardado em termos de inviolabilidade a propriedade? Está aqui, ó. O próprio caput falou que nós teríamos direito à propriedade aqui no Brasil. Galera, isso parece ser uma coisa muito trivial, né? Porque nós estamos dentro do ordenamento jurídico, galera, no qual nos permite isso. Porque nós temos países em que não há essa permissão de que você possa ter a sua propriedade. Tudo bem? É que a gente está nesse contexto aqui que nós já estamos acostumados, isso é trivial. Você pode achar assim, ué, por que está falando que a gente tem direito à propriedade? É óbvio que nós teremos direito à propriedade. É óbvio dentro do contexto que nós vivemos aqui do Brasil. Ok? Porque em outras constituições, até mesmo em outros países que nem constituições têm, eles vão lá não deixar que os seus nacionais tenham o direito à propriedade, ok? Então, aqui, na verdade, quando ele cai dentro de uma literalidade, galera. Então, é garantido o direito de propriedade. Nós já sabíamos disso, porque nós já tínhamos visto lá no caput do artigo 5º, ok? Aqui, quando cai de forma literal. Não tem muito assim o que a gente se aprofundar aqui nessa garantia, ok? Você só precisa guardar que, de fato,
consta de forma expressa, não só no caput do artigo 5º, como também aqui no inciso 22, a garantia do direito de propriedade, tudo bem? E essa propriedade, claro, aqui, na verdade, galera, a gente vai ver que não é uma propriedade só material, tudo bem? Ela também é uma propriedade imaterial, mas segura aí que daqui a pouquinho a gente vai passar por incisos os quais vão tratar diretamente da propriedade que seria imaterial, ok? Já chegaremos lá. Show! A propriedade atenderá à sua função social. Agora ele está falando da propriedade material mesmo. Então a propriedade que você tem, a sua casa, o seu terreno, o seu apartamento, atenderá à função social. Então atenderá à função social, a sua propriedade, galera. Então a sua propriedade atenderá à função social, beleza? Galera, e se não atender à função social? Por exemplo, não é o caso aqui do artigo 5º, mas eu quero trazer esse contexto para nós aqui, pessoal, para que a gente não acabe caindo nas pegadinhas do examinador. Eu não acredito, na verdade, em pegadinha do examinador. Eu acredito que você não estudou o suficiente ainda, ok? Então não existe você cair na pegadinha do examinador. Existe, na verdade, você estudar suficientemente para você superar aquilo que o examinador vai tentar colocar na prova para te derrubar. Legal? Só que, galera, nessa parte aqui, tem 3 conceitos que eu quero tratar com vocês, ok? 3 conceitos importantes. Quando a propriedade não atender a sua função social, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Quando você faz plantio de drogas psicotrópicas na sua casa, está atendendo a função social? Não está. Quando você tem uma chácara e você lá está trabalhando, tem pessoas trabalhando para você, mas análogos à condição de escravo, você está atendendo a função social da sua propriedade? Também não. E esses 2 exemplos que eu dei, galera, eles estão um pouco mais à frente da Constituição Federal, não é aqui o momento de tratar, é quase no final da Constituição Federal, em que ele vai dizer, galera, que nesse caso, se a propriedade não atender a função social, vai acontecer o que, galera? A propriedade será expropriada. Ok? Expropriada a propriedade será. Só que, galera, você tem que tomar cuidado que no próximo inciso ele vai tratar da desapropriação. E no inciso seguinte, deixa eu ver se eu consigo colocar todos eles na tela. No inciso seguinte, galera, no inciso seguinte, ele vai tratar do conceito de requisição administrativa. E você não pode, galera, confundir os conceitos aqui. Isso aqui é bem importante. Isso é bem importante e você não pode confundir. Ok? Inclusive, de tão importante que é, eu vou deixar pra gente, vou deixar a tela aqui do jeito que tá, a gente vai fazer uma pausa e no próximo bloquinho eu venho pra gente diferenciar de expropriação, aqui tá, eu coloquei ali como a propriedade vai ser expropriada, né? Expropriação, desapropriação e requisição administrativa. Tem que tomar cuidado, porque o examinador gosta de misturar a bagaça aqui, ok? Então vamos fazer o seguinte, já que é importante, não vamos deixar para falar correndo aqui. Vamos esperar o próximo bloco, a gente fala com calma e damos continuidade. Combinado? Pode ser? Fechou? Maravilha? Beleza, galera. Então já voltamos. Até mais. Tchau, tchau.